Boa noite, a graça e a paz sejam sobre todos. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens no livro de Jonas, sobre o tema A Insensatez do Profeta. O livro de Jonas é um contraste entre os atributos de Deus e a insensatez humana. No livro de Jonas nós vemos quem é Deus, o amor de Deus, e ao mesmo tempo nós vemos quem é o homem, pecador, distante, afastado de Deus. Deus manifesta uma preocupação amorosa pelas pessoas, enquanto Jonas manifesta o seu egocentrismo. Uma triste realidade que constatamos é que as atitudes de Jonas, o comportamento de Jonas, muitas vezes está presente em nós. O grande desafio é vencermos as nossas mazelas e viver de acordo com os atributos de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Viver de forma compatível aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Mas para que possamos entender esse contraste que chega no seu ápice, no capítulo 4, vamos abrir então as nossas Bíblias em Jonas capítulo 4. Estaremos lendo todo o capítulo 4 do livro de Jonas. Diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta, e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Precisamos da orientação, da capacitação, da unção do Teu Santo Espírito, Pai. Que Tu venha falar aos nossos corações, nós rogamos, nós pedimos, Pai. Que Tu venha ministrar as nossas vidas. Que todo o mal esteja afastado, que toda distração esteja afastada, Pai. E que todos venham, Senhor, juntos, Pai, unidos em Ti, buscar a Tua presença, Pai. Nós rogamos, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Jonas, então, após pregar na grande cidade de Nínive, agora, ao invés de estar no momento de exultação, de alegria pelo arrependimento, nós vemos que Jonas está zangado, está triste. Sentimentos totalmente contrários do que se esperava de Jonas. Aquele que foi convocado por Deus, que tentou fugir de Deus, indo para Tarsis. Deus mandou uma tempestade, Deus mandou um grande peixe buscar Jonas. Jonas então foi recolocado na sua missão. Jonas teve uma segunda oportunidade. Jonas partiu para a cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, a maior metrópole da época, uma cidade de mais de 500 mil habitantes, uma cidade fortificada, uma cidade murada. Vamos nos lembrar que os 120 mil que se refere no final do capítulo, o texto diz que é daqueles que não sabem distinguir a mão esquerda da direita, é uma referência às crianças, mas a cidade de Nínive tinha muito mais habitantes do que 120 mil. Calcula-se que cerca de 600 mil habitantes. Uma cidade que se considerava uma cidade imbatível. Uma cidade má. O texto diz que eles não largavam a presa. Eles não tinham piedade nas guerras. Às vezes eles amontoavam os cadáveres. Eles cortavam as cabeças. Eles rasgavam o ventre das grávidas. Um povo impiedoso, um povo mau. Por isso que Jonas tentou fugir para Tarsis. Tentou fugir da sua missão. Mas Deus o recolocou na missão. E ele pregou. Uma cidade que precisava de 3 dias para percorrer e pregar. E ele percorreu em um dia. E um dia já a notícia se espalhou. Em um dia o rei se converteu. Em um dia o rei retirou suas vestes reais. Sentou-se sobre a cinza. E todo o povo se vestiu de saco. Colocaram saco até nos animais, um simbolismo do arrependimento, da contrição, da humildade. 40 dias aquele povo esteve em arrependimento, em atitude de contrição. E aquele povo se voltou a Deus. E a palavra de Deus que dizia que iria destruir, Deus não mais destruiu Nínive por causa da conversão, do arrependimento. E Jonas, que estava no alto ao leste, olhando e observando tudo isso, diz que Jonas fez um tipo de uma cabana, um abrigo, um enramado, ou seja, com alguns galhos ali, ele montou um lugar que ele pudesse parcialmente ficar abrigado para verificar o que iria acontecer, esperando que Deus fosse destruir Nínive, o que não aconteceu. Mas Deus teve misericórdia, teve compaixão por aqueles que se converteram. Mas isso não trouxe alegria a Jonas. Pelo contrário, ele ficou indignado. Versículo 1 diz: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, a segunda oração de Jonas, a primeira no ventre do peixe: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio se irar e grande em misericórdia. Essa foi a reação absurda de Jonas. E às vezes nós verificamos e pensamos, como pode? O primeiro e único pregador que prega e espera que o efeito seja contrário. Não há nenhum relato na história parecida com essa. Mas pensando em Jonas, muitas vezes
precisamos verificar que talvez existam Jonas dentro de cada um de nós, porque o seu comportamento, em muitos aspectos, se assemelha aos nossos comportamentos muitas vezes. E nós queremos, na primeira parte, verificar alguns desses comportamentos de Jonas. Como se comportava Jonas? Verificando que tais comportamentos estão presentes nos dias de hoje em muitas pessoas. Primeiro, ele pensava que era o centro do universo. Aquela frase, não era capaz de olhar além do seu umbigo, se encaixava bem em Jonas. Jonas achava que o importante era ele estar bem. O seu bem-estar é que importava, o resto que se dane, como se diz hoje. Ele não se preocupava com as outras pessoas. Ele se preocupava só com si mesmo, consigo mesmo. Jonas só olhava para o seu próprio umbigo. Jonas era alguém totalmente egocêntrico. Jonas achava que ele era o centro do universo. Mas se nós fizermos uma reflexão nos dias de hoje, em nossas famílias, nós vamos verificar que muitas famílias, inclusive da igreja, estão criando seres que se acham o centro do universo. A educação disfuncional nos dias de hoje está produzindo crianças, depois adultos, que acham que é o centro do universo. Isso acontece quando os pais e mães colocam aquela criança no centro, onde os pais estão para servir a criança. Os pais servem a criança em todos os seus gostos, em todos os seus desejos. Os pais não educam essa criança, não dão tarefas para essa criança fazer. Como você precisa arrumar a sua cama, você precisa tirar o seu prato da mesa. Não colocam limites. Você não pode fazer isso, nem aquilo, e se você fizer, você vai ter a punição. Simplesmente, alguns estão para servir. Então, na verdade, estão se formando pessoas tipo Jonas, que sentem e pensam que todas as pessoas estão para servir. Os seus pais estão ali para servir, os professores na escola estão ali para servir, na igreja a pessoa quer ser servida. Jonas está presente nos dias de hoje. O espírito de Jonas está presente no dia de hoje. Estamos muitas vezes educando e criando pessoas que acham que são o centro do universo. Você, pai, você, mãe, deve rever a educação que você está dando ao seu filho, para ver se você não está formando Jonas na sua casa. Pessoas que só pensam em si mesmo, pessoas que acham que todas devem servir. E hoje é assim, na igreja muitos vão para ser servido. E às vezes o pastor dá uma exortação, não, vou para outra igreja. A pessoa vai para outra igreja, está fácil, tem tanta igreja, né? Então, hoje é assim, você fala, ó, isso aqui está errado, você não pode fazer isso. A pessoa já vai para outra igreja. Pessoas que acham que são o centro do universo. Jonas era assim. Mas Jonas tinha uma outra característica. Era uma pessoa que se idolatrava a si mesmo. Então, eu sou importante. O que eu penso é que vale. O que eu acho é que vale. Os meus problemas é que são problemas. Os outros problemas não importam. Então, a pessoa faz do seu problema uma coisa gigante, uma coisa grande. Quando a pessoa está doente, é uma coisa enorme. Quando a pessoa tem uma dificuldade, ela é uma coitada.
todo mundo está contra ela. Uma idolatria pessoal. Jonas se comportava assim. Precisamos parar de nos concentrar em nós mesmos para poder olhar o próximo. Temos que parar de nos idolatrarmos. Temos que parar de pensar que somos o centro do universo. Algumas pessoas precisam parar de idolatrar-se. Muitos idolatram suas vontades, seus conceitos e seus problemas. Cada um precisa deixar de se concentrar o seu olhar em si mesmo, para começar a olhar ao próximo. Jonas não era capaz de olhar mais de 500 mil pessoas, centenas, milhares de pessoas que estavam sem salvação. Ele só se preocupava com o seu conceito, com a sua opinião, o que ele achava, o que ele pensava. Mas Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que ama todas as pessoas. Olha o que diz 1 Timóteo 2,4. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Segundo, Jonas estava bem. A tecnologia vai me deixar na mão agora? Não tem problema. Tem um papelzinho aqui, o velho papelzinho. Não, tudo bem, pode deixar. Tecnologia às vezes nos deixa na mão. Jonas estava bem quando o outro estava mal. Vamos então verificar o que estava acontecendo. Aquele povo então, em contrição e arrependimento, havia se entregado ao Senhor Jesus Cristo, pensando na salvação já que haveria de vir, porque Jonas é um livro que reporta a Cristo Jesus, mesmo que eles não tinham conhecimento disso, mas a salvação vem do Senhor. Então o Senhor é o Salvador, e podemos falar assim então. Aquele povo havia se entregado a Deus, e por fim eles não foram destruídos conforme a profecia. E Deus então se alegrou com isso, e o povo por fim se alegrou com isso. Mas Jonas não. Jonas era do tipo que pedia misericórdia para ele, mas que pedia justiça para o outro. Vamos pensar na primeira oração de Jonas no ventre do grande peixe. Ele pediu misericórdia, que Deus tivesse misericórdia dele. Ele estava numa situação difícil, numa situação de aflição. Ele buscou a presença do Senhor, muito bem. Deveria fazer isso mesmo. Então ele buscava, ele queria a misericórdia para si. Mas ele queria o juízo para o outro. Será que muitas vezes nós não nos comportamos assim? Nós pedimos para que Deus tenha misericórdia de nós, mas em muitas situações nós falamos para que Deus coloque a mão. Ó Senhor, põe a mão naquela pessoa. Nós queremos a bondade de Deus para nós, mas queremos a disciplina de Deus para o outro. Nós queremos a punição de Deus para o outro. Nós queremos a mão de Deus para o outro. E Jonas estava bem quando o outro estava mal. Isso é um sentimento perverso que está no homem desde a queda. A queda produziu esse tipo de sentimento, onde a pessoa se sente bem quando o outro está mal. É muito comum isso. E às vezes nós nos envolvemos com situação assim e muitas pessoas nem se dão conta e não se percebem.
colega de trabalho foi repreendido pelo chefe, está numa situação ruim, está sendo ameaçado de ser mandado embora. Então muitas pessoas se alegram com isso. Aquela pessoa que convive e cresceu, ele está numa situação ruim. Aí muitos se sentem bem, porque estão bem. Isso é um sentimento perverso. Isso faz parte da natureza humana decaída. Se sentir bem quando o outro está mal. Será que nós podemos agradecer quando aquela pessoa que convive conosco está indo bem? Quando aquele irmão comprou um carro novo e o seu está velhinho? Quando o seu colega de trabalho teve uma promoção e você não teve? Percebe como isso faz parte da natureza humana decaída, que está presente muitas vezes em nós e nós não nos damos conta? E Jonas estava se sentindo mal, porque agora os ninivitas estavam bem. Será que somos capazes de agradecer e louvar a Deus pelas bênçãos recebidas pelos outros irmãos? Somos capazes de agradecer a Deus quando alguém, um parente nosso, é abençoado? Somos capazes de agradecer a Deus quando um colega nosso é promovido e nós não? Quando o nosso irmão compra um carro novo e você não? Jonas muitas vezes está dentro de nós. E quando nós nos sentimos bem, porque o outro está mal, é um comportamento muito semelhante ao que o Jonas sentiu quando ele estava lá em Nínive. Um terceiro sentimento, um terceiro comportamento de Jonas é que ele amava mais as coisas do que as pessoas. Havia milhares de pessoas em Nínive, milhares de pessoas que não conheciam a Deus. Havia mais de 120 mil pessoas que nem sabiam diferenciar entre a mão esquerda e da direita. Mas Jonas não estava preocupado com essas milhares de pessoas. Ele estava preocupado com a planta que ele perdeu, que ele ficou sem. Ele se sentou no lugar alto ao leste para observar o que iria acontecer. Deus fez crescer uma planta que encobriu e fez uma sombra gostosa para Jonas. E o texto diz que ele ficou extremamente feliz com isso. Mas depois, ao amanhecer, Deus mandou um verme que consumiu aquela planta. E aquela planta secou. E Jonas ficou extremamente desgostoso com isso. E ele diz que ele estava tão desgostoso ao ponto de morrer. Na primeira vez Deus perguntou: é razoável essa sua ira? Ele nem respondeu. Ele foi lá para o monte, ficou lá observando. Agora, na segunda vez que Deus pergunta: é razoável essa sua ira? Ele responde: é razoável até a morte. Ele estava preocupado com aquela planta que ele não cultivou, que ele não fez nada, que cresceu num dia e depois morreu, mas não se preocupava com milhares de pessoas que estavam sem salvação. Jonas então amava mais as coisas do que as pessoas. E os irmãos não imaginem como isso é uma atitude comum nos dias de hoje. Infelizmente, até por alguns que se dizem cristãos. Como as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. E muitas vezes usam as pessoas
para conseguir as coisas, sendo que Deus deseja que nós amemos as pessoas e usemos as coisas. Precisamos amar as pessoas e usar as coisas. Essa é a ordem de Deus. Mas Jonas estava sofrendo de uma terrível inversão de valores. Terrível inversão de valores. Uma simples planta era muito mais importante do que milhares de pessoas sem Deus e sem salvação. A filosofia dos dias de hoje não é muito diferente. Não é muito diferente. E nós vemos muitas situações em que isso fica evidenciado. Falei pela manhã, né? Quantos são os homens, só para citar como exemplo, né? Que às vezes gastam um dia inteiro, um sábado, um domingo, e fica lá lavando o carro, alisando o carro, consertando o carro, mas não são capazes de fazer um carinho, muitas vezes, no filho, na mulher. Então, eles amam as coisas e muitas vezes usam as pessoas. E vocês poderiam alistar uma série de situações onde isso acontece. O amor pelas coisas, em detrimento das pessoas. Sendo que as coisas precisam ser usadas, o carro que você tem é para ser usado, a casa que você tem é para ser usada, os objetos que você tem é para ser usado. E as pessoas devem ser amadas. Jonas sofria de uma terrível inversão de valores. Infelizmente, muitas pessoas têm um Jonas dentro de si. E talvez algumas pessoas precisam exorcizar esse Jonas que está dentro de si. E começar a amar as pessoas e usar as coisas. Um quarto comportamento de Jonas. Ele queria um Deus de acordo com seus conceitos. Jonas queria colocar um Deus dentro de uma caixinha. Ele tinha uma ideia de Deus, que Deus deveria fazer aquilo que ele achava que era certo. Ele pensava que Deus deveria destruir Nínive porque aquelas pessoas eram más e perversas e inimigas. Pronto. Essa era a ideia de Jonas. Ele queria que Deus servisse aos seus propósitos, aos seus ideais, aos seus conceitos, à sua filosofia, aos seus desejos. Não são poucas as pessoas que querem Deus para cumprir os teus desejos. Querem Deus para que Deus atenda aos seus desejos, os seus pedidos. Eu quero Deus para que Ele me dê um bom emprego. Eu quero Deus para que Ele me dê um bom carro. Eu quero Deus para que Ele me dê muitos bens materiais. Então, imaginem um Deus que seja um Deus como daquele do Aladim, né? Da lâmpada mágica. Então, fale os seus desejos. Um Deus que cumpra aquilo que você quer. E Jonas, ele olhava para Deus e esperava um Deus desse tipo. Certamente, o Deus Todo-Poderoso não se dá isso. O Deus Todo-Poderoso não é um Deus marionete. Não é um Deus que está aí para cumprir os desejos do ser humano. É verdade que é um Deus que abençoa. É um Deus que está junto daqueles que o seguem e o servem. É um Deus que tem prazer em abençoar os seus. Mas não é um Deus marionete. Não é um Deus para cumprir os nossos desejos e os nossos propósitos. Jonas queria colocar Deus dentro de um quadradinho, dentro de uma caixinha. Um Deus fabricado, um Deus que fosse a sua imagem e semelhança.
e não o contrário. Mas Deus não se dá a isso. Esse não é o Deus Todo-Poderoso. E aprendemos mais algumas lições, e eu queria destacar essas. Vamos pensar em 3 lições, das quais Jonas precisava aprender, das quais nós precisamos aprender com esse episódio, com esses fatos. Primeiro, o povo de Deus é separado para cumprir um propósito. Jonas não estava compreendendo isso, e muitas vezes nós não estamos compreendendo isso. Israel foi separado para cumprir um propósito de Deus. Israel foi separado para que fosse uma bênção para todas as nações da terra. Israel foi separado para que de Israel nascesse o Redentor, o Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Israel foi separado para que fosse uma luz para as outras nações. Por isso Deus mandou Jonas a Nínive, para que o povo se lembrasse disso naquela época, onde eles estavam fechados, onde eles eram nacionalistas, exclusivistas. E Deus mandou Jonas para que o povo soubesse disso. Igualmente a igreja. A igreja foi cumprida para um propósito. Você não foi salvo apenas para ficar salvo, satisfeito, sentado, os S's, Eu não sei se é 4 ou 5, 3 S, Salvo, satisfeito e sentado. Nós não fomos salvos para isso. Nós não fomos resgatados para isso. Deus não nos chamou para isso, mas Deus nos chamou para um propósito. E olha o que nos diz Pedro, 1 Pedro 2,9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados então para um propósito, para um objetivo, para uma missão. Israel precisava compreender isso, Jonas precisava compreender isso, e nós precisamos compreender isso. Deus mandou Jonas para Nínive para que isso ficasse evidente. E Deus tem nos mandado para cumprir a missão também nos dias de hoje. Nós não fomos salvos e resgatados para ficarmos satisfeitos na comunhão, isso é muito bom. Na comunhão na igreja, na comunhão nos pequenos grupos. E aí? Enquanto milhares, milhões de pessoas perecem sem Deus e sem salvação. Então, na prática, muitas vezes nós estamos agindo como Jonas, ignorando aquelas milhares de pessoas que estão sem Deus e sem salvação. O povo de Deus é separado para cumprir um propósito. A segunda lição: apesar de tudo, uma coisa a gente aprende com Jonas, das suas atitudes. Se Jonas pode ensinar alguma coisa de bom, essa coisa é que ele foi sincero diante de Deus em colocar todos os seus sentimentos e todos os seus pensamentos para Deus. Ah, mas Jonas não estava errado, estava totalmente errado, totalmente equivocado. Mas ele não tentou esconder nada de Deus. Ele não se afastou de Deus nesse sentido. Ele levou diante de Deus
as suas indignações. Há dois pecados que são piores do que o de Jonas. Primeiro, é tentar esconder de Deus alguma coisa. Tentar esconder os sentimentos de Deus. Não somos capazes de esconder nada de Deus. Mas alguns, inconscientemente, tentam fazer isso. Porque pensam assim, eu não posso falar isso para Deus. Mas Deus conhece, Deus sabe. E não há nada que não possa ser conhecido por Deus. O segundo é a indiferença. Poderia ter ido Jonas, ido embora e não ter falado mais nada com Deus, não ter questionado Deus, e simplesmente ter ido embora. Assim como algumas pessoas fazem nos dias de hoje. Algumas pessoas abandonam a fé, abandonam a igreja, porque Deus não fez o que ela gostaria que fizesse, Deus não agiu conforme os seus métodos e as suas expectativas, então a pessoa simplesmente abandona a igreja, abandona a fé, etc. Uma atitude de indiferença. Eu largo tudo, deixo tudo e pronto, não quero saber de nada. Às vezes você vai falar para a pessoa nem te atende, e é assim. Marca essa indiferença. Dois pecados que são piores do que o que foi cometido por Jonas. Jonas, ele não foi punido por expressar os seus sentimentos e os seus pensamentos e os seus conceitos diante de Deus, mesmo que estivessem totalmente errados. Ele foi disciplinado, é verdade, ele foi corrigido, ele foi trazido à realidade, à verdade, mas ele não foi punido por expressar diante de Deus esses sentimentos. E se nós verificarmos nas Escrituras, principalmente em Salmos, e mais especificamente em Davi, nós vamos ver que Davi, por muitas vezes, expressou os seus sentimentos. E algumas vezes ele falou, Senhor, por que tu está calado? Tu está vendo acontecer tudo isso e continue calado e não faz nada? Davi falou isso algumas vezes. E ele não foi punido por ter falado isso. Agora ele estava certo? Não. Mas uma coisa ele fez, ele foi sincero diante de Deus. E se há alguma virtude de Jonas, e se podemos chamar isso de virtude, é que ele era sincero diante de Deus. A sinceridade diante de Deus é extremamente importante. Precisamos colocar aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Precisamos colocar isso para fora, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando nós retemos, aquilo nos faz mal. Quando nós retemos, isso nos adoece, física, espiritualmente, emocionalmente. Quando nos retemos, isso nos afastamos de Deus. É importante que lancemos as nossas ansiedades diante de Deus, porque Ele mesmo manda. Então, apesar de tudo, de todo o erro, de todo o equívoco de Jonas, Jonas era sincero e foi sincero diante de Deus. Uma terceira e última lição é que Deus é amor. Deus é amor resume muitos dos atributos de Deus. E no livro de Jonas, os atributos de Deus ficam evidenciados em contraste com as mazelas humanas. Em Jonas, nós vemos um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo,
um Deus tardio em irar-se. E nós vemos um homem teimoso, nós vemos um homem obstinado, nós vemos um homem arrogante, nós vemos um homem egoísta, um homem que se idolatra a si mesmo. Os atributos de Deus ficam evidenciados, enquanto que o pecado do homem também fica destacado. Jonas conhecia muito bem os atributos de Deus. Ele que diz aqui: ah, Senhor, versículo 2, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio se irar, em grande misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. A teologia de Jonas era muito boa. Os conceitos, a doutrina de Jonas era excelente, porque ele conhecia os atributos de Deus, ele sabia quem Deus era, que Deus era bondoso, misericordioso, tardio se irar, compassivo. Agora, qual que era o problema de Jonas, então? O problema é que ele conhecia muito bem a doutrina, a teologia, os atributos de Deus, mas ele não vivia de acordo com eles. Ele conhecia a verdade, mas não praticava a verdade. Ele tinha aquilo que chamamos em teologia ortodoxia, mas ele não praticava ortopraxia. Ele tinha a doutrina certa, mas ele não tinha a prática correta. Havia uma incoerência com aquilo que ele conhecia de Deus, sabia de Deus, e com aquilo que ele vivia. E essa incoerência muitas vezes é presente nas nossas vidas. Quando nós sabemos quem é Deus e como que Deus deseja que cada um viva, mas no dia a dia não fazemos isso. Até esses dias, minha esposa estava falando de uma pessoa que ela está aconselhando, que ligou para ela e disse assim: eu estou orando para Deus para ver se Ele confirma a minha separação, se Deus quer que eu separe. Oração inútil. Oração ineficaz. Porque a vontade de Deus já está declarada sobre este assunto. A verdade já existe, ela está lá. Agora, se você não quer praticar, é outro problema. Então, o que existia em Jonas era uma contradição da verdade e do que ele praticava. Então, a pessoa sabe a verdade, mas não quer praticar a verdade. Não quer praticar a verdade. Então, isso nos chama a atenção. Deus é um Deus que é amor. Mas será que estamos vivendo compatível com quem é Deus? Se Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é compaixão, Deus é rico em misericórdia, será que a nossa vida é compatível a quem é Deus? Será que a nossa ortodoxia nos leva a uma ortopraxia, ou seja, será que aquilo que nós cremos como correto faz com que a gente pratique o que é correto? Ontem até, no nosso encontro de treinamento dos pequenos grupos, nós falamos que o nosso problema não é a questão de saber fazer o negócio, porque a gente sabe como faz, nós usamos os melhores materiais disponíveis sobre pequenos grupos. Nós temos o que é de melhor, de top, né? Agora a nossa questão é a prática, como estamos praticando isso, qual a nossa paixão em praticar isso, o nosso entusiasmo em fazer isso. Será que aquilo que nós cremos está compatível com aquilo que estamos fazendo? Enfim, meus irmãos, o livro de Jonas termina com uma pergunta, fica algo em suspenso.
Algumas histórias bíblicas acabam assim também. Vamos pensar na história do filho pródigo. O texto não relata qual o final da história. Evidentemente que nós podemos interpretar isso. E o final da história, naquele caso, com uma interpretação, é triste. Porque nós chegamos à conclusão que se a história teria que terminar, a parábola fosse terminar, o filho mais velho mataria o pai. Porque era uma figura a respeito da salvação, aquilo que os judeus fizeram com Cristo Jesus. Então a história, ela para e deixa o resto para que a gente tire as nossas conclusões. Semana passada nós falamos que Deus fala, mas não fala tudo. E o livro de Jonas termina assim. Deus fala, mas não fala tudo. A história não termina. Fica uma pergunta no ar. Uma pergunta que eu e você precisamos responder. Diz assim, o último versículo, os últimos versículos, versículo 11. E você não acha que eu deveria ser muito mais... Eu vou ler o 10. Começar do 10. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O texto termina com essa pergunta, o texto termina com essa interrogação. Interrogação que nós precisamos responder. Interrogação que eu preciso responder, interrogação que você precisa responder. Será que Deus não deve ter misericórdia das multidões? Será que nós não devemos cumprir a nossa missão? Será que nós estamos agindo como Jonas, sendo egoístas, nos regozijando com o mal, pensando só em nós mesmos? Ou será que nós vamos assumir a missão de levar a salvação a milhares de pessoas que estão sem salvação? Esta é a pergunta que encerra o livro de Jonas. E é uma pergunta que ao mesmo tempo é um desafio para mim e para você. Um desafio de mudarmos os nossos conceitos, a nossa visão, para vivermos conforme, para vivermos compatível com um Deus misericordioso, bondoso, o Deus amoroso. Que cada um possa responder diante de Deus essa pergunta. E que Deus os abençoe.